Continuando nossos exemplos políticos polêmicos, hoje a gente vai ver como que nós devemos se portar perante ao assunto igualdade. Nós devemos lutar por igualdade? Aqui nós temos que começar a diferenciar. Lembre que todos os vídeos a gente sempre vai fazer a mesma coisa. A gente vai perceber que as nossas crenças de base sobre a natureza humana é que vão definir as nossas visões políticas. Então, dependendo das crenças e as suas ideologias sobre como o mundo funciona, é que vai dizer qual é a sua visão política aqui. Tá. Primeiramente, mas apesar de a gente já ver que existem várias visões políticas contrárias umas a outras, a gente sabe que existe algumas crenças de bases que vão contra a lógica, certo? Que a gente pode descartar. Então todas aquelas crenças e todas aquelas visões políticas que precedem dela, que vão contra o raciocínio lógico ou contra a nossa ética, a gente sabe que está errada. Bom, e aqui então a gente vai ter que diferenciar dois tipos de igualdade. A gente tem que diferenciar a igualdade política da igualdade econômica. Então, uma visão política a gente vai ver que é mais pro lado da igualdade, que ele vai contra a igualdade econômica, e a outra visão política ele vai a favor de uma igualdade política. Certo? Então é muito importante perceber essas duas coisas. Então vamos lá. A gente já viu nos vídeos passados de definições de economia e política que toda consciência está embebida no mundo por meio do seu corpo. Tá? E cada corpo de cada pessoa é completamente diferente. Imagine lá, por exemplo, você tem um corpo de um ser humano e você tem um corpo de um sapo. Tá? A consciência de um sapo e a consciência do ser humano são completamente distintas, eles estão num meio distinto, eles nunca terão a mesma oportunidade. E mesmo as consciências humanas, né? Pega um indivíduo que nasce alto, bonito e rico e outro indivíduo que nasce anão, feio e pobre. Não vão ter oportunidades iguais. Ou seja, apesar da gente ser condenado a ser livre no mundo da consciência, ou seja, toda a nossa escolha, toda a nossa ação é individual, nós somos escravos do mundo biológico. Então o mundo biológico ele nunca será de oportunidades igual para todos. Nunca. Nunca. Vai ter gente que vai ser inteligente, vai ter gente que não vai ser inteligente, vai ter gente que vai ser bonito, vai ter gente que vai ser feio, vai ter gente que vai ser rico, vai ter gente que vai ser pobre, vai ter... É uma diversidade total. Então a vida biológica é diversidade. E não existe um único ser vivo que tenha a mesma oportunidade do que o outro ser vivo. Todos os seres vivos estão embebidos nesse mundo de forma diferente. Tá? Eles têm capacidades diferentes, eles têm habilidades diferentes, eles vão viver de formas diferentes e eles vão querer fazer coisas diferentes. Então o mundo é diversificado. Então o mundo econômico, que é o mundo de trocas, lembra? Para a gente entrar naquele sistema de trocas que a gente já viu, então aquele mundo de trocas é completamente diferente, um do diversificado. Tá? As pessoas que fazem parte desse negócio são completamente diferentes uma da outra. E isso é bom. Perceba, isso é bom. Por quê? Porque quanto mais diferentes os seres humanos são, mais eles vão fazer serviços diferentes, mais eles vão fazer produtos diferentes, mais eles podem ajudar você de forma diferente. Pois perceba, se nenhum indivíduo quiser mexer com eletricidade, então nunca teria eletricidade. Se nenhum indivíduo quiser mexer com mecânica, nunca vai ter mecânica. Entendeu? As diversificações dos seres humanos, ela é belíssima por causa disso. Ela traz ela aumenta a nossa capacidade, a nossa riqueza social. Tá? Então a diversificação de oportunidades aumenta a nossa riqueza social. Pronto. Então, lutar por igualdade econômica não faz sentido nenhum. Certo? Não faz sentido nenhum lutar por igualdade econômica. A sociedade, ela necessariamente tem que ser diversificada. Necessariamente. Tá? A vida não é... Isso é um fato. Isso é um fato. Tipo, é um fato. A vida é assim. Tá? Nunca ninguém vai ter a mesma oportunidade do que o outro. Nunca. Nunca. Tá, então essa é a igualdade econômica. Então lutar por igualdade econômica, né, igualdade de oportunidades é ridículo, certo? Bom, no entanto, a gente tem que lutar por igualdade política. Por quê? Porque é o seguinte, se você não luta por igualdade política, pelo menos entre a raça dos seres humanos, tá? A espécie, né, dos seres humanos, porque você pode até falar o seguinte, bom, politicamente, então, um ser humano não vai ter a mesma oportunidade do que um sapo. Tá, beleza, a gente não pode dar a mesma oportunidade política que o ser humano tem pelo sapo. Mas por quê? Por que não?
Por que, que um sapo não pode ter a mesma oportunidade política que o ser humano? Porque eles possuem qualidades muito diferentes uma da outra. Tá? Em geral, o ser humano é completamente distinto do sapo. O ser humano busca coisas diferentes do sapo. E toda a biologia do ser humano é completamente distinta do sapo. Então, eles têm que ter alguma política diferente. Eles têm que estar em hierarquias políticas diferentes. Tá. Então o sapo não está na mesma hierarquia política do ser humano. E pronto, e é óbvio, todo mundo sabe disso. Tá? Até porque lá, imagina, né, se a gente colocasse os animais na mesma hierarquia política do que o ser humano, não rola. Tá? Porque é diversificado. Não. Mas dentro do grupo dos seres humanos, nós temos que lutar por igualdade política. Por quê? Porque é o seguinte, a não ser que você acha que diferentes raças tenham inferioridade em função das outras raças, tá? Se você realmente acredita nisso, então é uma crença de base. As pessoas que acreditam que existem raças humanas que são inferiores a outra, por exemplo, vamos falar que os pretos são inferiores aos brancos. Se as pessoas que realmente acreditam que pretos são inferiores aos brancos, então eles são a favor de também existir a distinção política entre essas duas raças, assim como a gente tem uma distinção política entre nós e o sapo. Tá? E sim, eles estariam certos se essa crença de base deles estivesse certa. Tá? Se realmente existisse uma raça humana que fosse completamente inferior à nossa, eles deveriam estar abaixo também na política, tá? Então, politicamente, a gente deveria ter algumas coisas que mandariam neles. A gente deveria ter, tá? Da mesma forma que a gente faz isso com o sapo. Tá? É claro que a gente não é ser angelical e a gente mata o sapo, né? A gente mata os animais para comer e faz holocausto contra os animais. Então, a gente não é um ser angelical, mas enfim. Mas a vida propicia que a gente tenha uma política. Eu não acho antiético a gente fazer entrar num consenso político e fazer um governo onde as vidas dos seres humanos valem mais do que a vida do sapo, ou vale mais do que a vida das cabras, certo? Ou de qualquer outro animal, das vacas, né, que todo mundo mata a vaca para comer, então você está comendo vaca todo dia. Então você é a favor de que exista uma diferença entre a hierarquia política entre o ser humano e a vaca. Por quê? Porque senão você não comia a vaca, tá? Pronto. Então é isso. É claro que não precisa ser nesse nível. Tá? Vai ter o vegetariano, por exemplo, mesmo o vegetariano que não come vaca, ele ainda é a favor de ter diferenças políticas entre ser humano e vaca. Porque ele acha, eu duvido que um vegetariano acha que a vaca tem os mesmos. Ele deveria ter as mesmas oportunidades políticas do que um ser humano. Não deveria ter. Tá? Por quê? Porque ela não consegue lidar com aquilo. Se ela não consegue lidar com aquilo, a gente não tem que nem deixar ela lidar com aquilo. Tá bom? Então a vaca não tem que escolher se ela estuda ou não. Por quê? Porque a vaca não vai estudar e pronto, acabou. Então ela não tem que ter oportunidades políticas que eu tenho. É claro que a gente não precisa ser maldoso e matar a vaca para comer, mas enfim. Né? Até mesmo os vegetarianos concordam que existe uma diferença política entre nós e a vaca. Tá. Então aqui, se você achar que dentro das espécies humanas existem raças que são uma inferiores à outra, então você poderia sim, fazer políticas diferentes para uma raça e para outra. Tá. Só que o negócio é o seguinte, a gente já evoluiu. Tá? Você poderia até dar essa desculpa lá, né, em 1000 anos atrás, onde já tinha escravidão. 1000 não, né? Bem mais recente, já 100 anos atrás, 200 anos atrás, onde já tinha escravidão, aí você até poderia defender isso, porque daí você não saberia se o negro realmente era inferior ou não. E na época da escravidão, perceba que na época da escravidão, esse era um assunto pautado. E aí, os negros são inferiores ou não? Tá? E aí, é ou não é inferior? Então, se fosse inferior, então estava justificada a escravidão, por exemplo. Entendeu? Porque não justificada a escravidão, porque a escravidão é antiética, mas eu falo o seguinte, que igual matar a vaca também, né? Mas o negócio tá justificado, tipo assim, a diferença política entre os dois. Então, realmente, a diferença política entre os dois estaria justificado se realmente uma raça fosse inferior à outra. Tá? Que ocorre com o nazismo também, a mesma coisa, né? Que eles colocam lá os judeus como uma raça inferior, e é por isso que eles justificaram toda aquela matança. Tá? Então o Hitler, você pega lá os nazistas, eles não viam aquilo como realmente uma barbárie. Por quê? Porque eles estavam matando raça inferior. Só isso, eles estavam salvando o planeta. Pelo contrário, eles se viam como mocinho. Tá? Então perceba que tudo depende da sua crença de base. Tudo depende da sua crença de base. Pronto. Então, hoje a gente já sabe que não existe diferença. Tá? Hoje já fizemos
cientificamente já é provado que não existe diferença entre as raças, tá? A diferença entre cognição é mínima, mínima não existe, não existe diferença, tá? Porque existe diferença entre pessoas, existem pessoas que são mais inteligentes do que outras, existem, então existe diferença de cognição entre os indivíduos, só que essa diferença de cognição não é estatisticamente significante entre as raças, tá? Então você pega uma raça e pega a outra, não é estatisticamente significante a diferença de cognição. Então não existe diferença de cognição entre elas. Mas existe sim diferença de cognição entre pessoas, tá? Mas enfim, isso não importa. O que importa é, não tem nenhum aspecto consciencial que seja realmente distinto e diferente entre os seres humanos, certo? Existe sim, existe por exemplo entre homens e mulheres. Só que aí não é inteligência, não é cognição, é tipo assim, são aspectos específicos. Por exemplo, o homem é melhor com geometria, tá? Em fazer modelagens 3D na sua cabeça. O homem realmente é melhor do que as mulheres em fazer isso, tá certo? E as mulheres são melhores do que os homens em fazer multitarefas, por exemplo, tá? Lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Mulher é melhor do que isso, Isso não quer dizer que não exista mulher melhor, tipo assim... Essa diferença é muito pequena, Então se você for pegar um homem aleatório e uma mulher aleatória, meio que não vai ter diferença nenhuma. Mas quando você pega o global e generaliza o global, existe uma diferença significativa entre as mulheres em algumas tarefas e os homens em outras tarefas. Tá? Mas não existe essa diferença entre raças, por exemplo. Certo? Pronto. Então se existisse alguma diferença política, né, seria entre homem e mulher e não entre preto e branco. Certo? Mas até entre homem e mulher também não deve existir. Por quê? Porque essa diferença é mínima. É mínima. Tá? Então, como essa diferença é mínima, todo homem é capaz de fazer tudo que uma mulher faz e toda mulher é capaz de fazer tudo que o homem faz. Pronto. Então eles são capazes. Tá? Apesar de um ter uma aptidão um pouquinho melhor do que a outra. Então a mulher consegue muito bem lidar com modelagem 3D na cabeça dela. Consegue. Então ela consegue fazer. Tá? E ela vai ser muito melhor do que determinados homens, se você pegar individualmente. Tá? Então não tem sentido nenhum você colocar uma diferença política entre o homem e a mulher aqui. Porque os dois fazem tudo. Tá? Então os dois. Vai ter alguns indivíduos individuais que... Tipo assim, a diferença individual entre os seres humanos é muito maior do que essa diferença entre gêneros. Tá? Então essa diferença entre gêneros não deve se refletir na política. Pronto, é por isso. Então... Como todo mundo, não existe diferença entre todo mundo, então as nossas características básicas são iguais entre a espécie humana, tá? Então todo mundo possui raciocínio lógico, todo mundo possui memória, todo mundo consegue dar modelagem 3D, todo mundo consegue fazer multitarefas, tá? Então não tem sentido nenhum a gente diferenciar politicamente alguma coisa. Então a gente tem sim que lutar por uma igualdade política. E igualdade política aqui entra em vários aspectos, não só, né, homem e mulher e preto e branco, é qualquer tipo, né, de preconceito. Qualquer tipo de preconceito, a gente deve ser contra, tá? A gente deve ser contra. Mas percebam que isso já tem uma crença de base embutida aí, tá? Tem uma crença de base. Aquelas pessoas que realmente acreditam que existe diferença, então elas vão querer uma política diferente também, tá? Mas aí é óbvio, hoje a gente já sabe que não é. Então, como a gente já sabe que não é, então a gente é obrigado hoje a lutar por uma igualdade política. Tá? E o que significa igualdade política? Igualdade política significa o seguinte, agora sim, politicamente as oportunidades de todo mundo têm que ser igual. Política, porque a gente já viu que econômica nunca será. Nunca será igual economicamente, né? O mundo físico nunca será feito de oportunidades iguais para todos. Agora, o mundo político, sim. O mundo político, por quê? Porque todo mundo tem que estar sobre as mesmas leis. Todo mundo tem que responder às leis do mesmo jeito. Não importa se você é presidente, não importa se você é preto, não importa se você é branco, não importa se você é mulher, não importa se você é homem, tá? Então, todos eles têm que responder a mesma lei. Eles não têm que responder leis diferentes. Como a gente já viu, a gente responde leis diferentes das vacas. Existe um sistema de lei diferente para as vacas e existe um sistema diferente de leis para os seres humanos. Tá bom? Pronto. Então isso é diferença política. Tá? Então a gente não deve ter diferença política entre os negros e os brancos, como a gente já viu. Por quê? Porque a gente já viu que não existe diferença entre eles. Tá? E não tem que existir diferença política entre os homens e as mulheres. Apesar de haver uma diferençazinha entre algumas características, em geral é tudo igual. Em geral não tem diferença nenhuma.
Tá? Então, em geral, todo mundo é capaz de fazer tudo, então ele faz parte da escolha deles. Então, todo mundo tem que ter escolha. Então, as leis políticas para as mulheres têm que ser também as mesmas leis políticas para os homens. Tá? Pronto. Isso é importantíssimo entender. Tá? Então, quando você pega pessoas de direita que começam a falar que tem que ser tudo livre, não existe oportunidade igual, ele está se referindo à economia. Quando vê uma pessoa de esquerda e que fala que tudo tem que ser igual para todo mundo, ele não está falando, ele está falando só de política. Tá? Agora, é claro, existem muita gente de direita que extrapola isso para o mundo político, e aí ele está completamente errado. Tá? Ele está completamente errado quando ele faz essa extrapolação da desigualdade econômica na desigualdade política. Ele está errado. Tá? E existem muitas pessoas de esquerda que extrapolam a igualdade política para a igualdade econômica. E isso está errado também. Tá bom? Isso está errado também. Então perceba que os dois lados estão certos e os dois lados estão errados ao mesmo tempo. Porque você tem que conseguir diferenciar cada coisa. Certo? Então, e diferença é muito difícil. Como eu falei, no mais profundo nível a gente não vai conseguir diferenciar tudo. A gente consegue diferenciar às vezes o que é fácil, o que é extremo. Os extremos a gente consegue diferenciar, mas o que está aqui no meio a gente não consegue diferenciar. E a gente vai entrar em briga política para resolver aqui esse meio, viu? Vai entrar. Por exemplo, vamos pegar aí o assunto político, já que a gente está falando de igualdade. Um dos assuntos mais polêmicos em função disso é o quê? Cotas em universidades públicas, por exemplo. E aí, nós temos que ter cotas para negros? Nós temos que ter cota para pobre? Nós temos que ter cota para mulher? Entenderam? Pronto, então vamos lá. Então, como no vídeo passado a gente falou sobre o aborto e eu fui mais pro lado, né, de colocar, de ser contra o aborto, eu falei assim, não, a gente tem que criminalizar o aborto sim, apesar de eu não dei essa opinião, né, mas ficou bem claro que, tipo, a gente... Pelo menos as crenças que eu tenho e a forma de que eu enxergo o mundo, elas vão mais pro lado de não descriminalizar o aborto. Tá? O aborto tem que ser criminalizado mesmo. Bom, hoje então isso é visto como uma visão de direita. E agora então eu vou defender as cotas. Por quê? E eu mostrar pra vocês justamente que nisso, defendendo as cotas, eu tô sendo mais de quê? De esquerda. Só pra mostrar que esquerda e direita é retardadíssimo, não tem nada a ver. Tá? Dependendo da situação eu vou mais para um lado, dependendo da situação eu vou mais para o outro, e dependendo da situação eu não concordo com nenhum dos dois. Eu não concordo nem com a esquerda nem com a direita, tá bom? Então vão percebendo isso, tá? Que se denominar de esquerda e direita é retardadice mental. Então vamos lá. Agora então eu vou defender as cotas. É o seguinte. Tudo começa, todo mundo sabe que então as cotas é o quê? As cotas é para lidar com um problema. Já é a solução política solução não, desculpe, é a tentativa de uma solução para lidar com um problema político. Qual que é o problema político? O problema político é o seguinte, por toda a humanidade, né, por toda a nossa história pregressa, as pessoas sempre tiveram crenças e ideologias, né, que são falsas. E essas crenças e ideologias falsas, elas criam barreiras econômicas que não deveriam criar. A gente já viu nos vídeos anteriores que toda crença cria uma barreira econômica. Toda ideologia cria uma barreira econômica. E quando essa crença e essa ideologia é um preconceito, o preconceito ela cria uma barreira econômica que não deveria criar. E isso é pior para todo mundo. Tá? Então a crença lá, por exemplo, antiga de que os negros são inferiores, ela criou uma barreira econômica para os negros. De tal forma que essas crenças, né, essas crenças preconceituosas de racismo, então o racismo que esteve embutido na nossa sociedade pregressa por todo o tempo, ele fez uma barreira econômica entre os brancos e os negros. Tá? Então, se você for pegar a porcentagem de brancos e a porcentagem de negros que existem na população e a porcentagem de brancos que são ricos e a porcentagem de negros que são ricos, é ridículo. Claramente existe alguma força, alguma mão invisível aí falando o seguinte, negros não subam na alta hierarquia da sociedade. Claramente a nossa história deixou os negros na hierarquia mais baixa e os brancos na hierarquia mais alta. Claramente todo mundo sabe disso, certo? Bom, isso é um fato, não tem como você negar. Não tem como você negar, isso é um fato. Certo? Agora acontece o seguinte, conforme o tempo foi passando, a gente foi melhorando isso. Então antes tinha uma escravidão completamente descarada, e depois muitas pessoas morreram por causa disso, muitas pessoas morreram e lutaram contra esse preconceito e foi tirando esses preconceitos. Conforme esse preconceito vai sendo retirado, a barreira econômica vai diminuindo, tá? Mas existe ainda a barreira econômica. Então, apesar de hoje o preconceito ser bem menor do que há 100 anos atrás, existe ainda essa barreira econômica.
Tá? E essa barreira econômica ainda está intrincada nas nossas ações. Por exemplo, agora o preconceito, o racismo não é mais descarado. Tá? E não tem um racismo descarado, contanto que as pessoas... Você pode... Hoje, se você falar mal de negro, você vai preso. Entendeu? Você vai preso se você entrar numa mídia social e falar mal de negro só por causa que ele é negro. Certo? Pronto. Então, isso mostra que houve um avanço. Mas, ainda não foi retirado por completo. E como que retira? Bom, a gente pode esperar e ir retirando, né, isso aos poucos, ou a gente pode tentar acelerar isso, acelerar essa mudança. Tá? Tem gente que vai te dizer o seguinte, olha, tá bom, vamos parar de ter racismo, tudo que é racismo agora já é criminalizado, então a gente já tem leis agora compatível com isso, só que vai ter pessoas que vão falar o seguinte, não basta fazer isso. A gente quer isso de forma mais rápida. A gente não quer isso de forma lenta. Porque se você deixar isso, né, para o sistema e judiciário e para toda a nossa sociedade ir tirando esse racismo aos poucos, vai demorar muito. Tá? E aí existem pessoas que falam o seguinte, não precisa demorar muito, a gente colocou os negros, né, a gente não, a nossa sociedade inteira, como um todo, colocou os negros separados dos brancos, né, forçou negros a ir para hierarquias baixas e forçou somente brancos poderiam ir para a hierarquia alta. A gente tem que fazer o inverso agora, a gente tem que fazer uma pressãozinha para jogar o negro para cima, seja qual for, mesmo que seja forçando alguns brancos para baixo. Certo? A gente tem que forçar para equilibrar logo. Porque daí quando equilibrar logo, a gente tira esse preconceito que está de forma inconsciente, tá? Por quê? Porque qual que é o problema? O problema é o seguinte. Apesar de ninguém admitir que é racista, então você nunca vai encontrar uma pessoa que vai admitir que é racista. Não tem. Não existe essa pessoa. Só que a gente sabe que existem várias... Nos nossos ações do dia a dia, existem algumas ações que a gente é racista. Tá? Existe. Então, para tirar isso é difícil, por quê? Porque ela tem uma circularidade. Por exemplo, imagina um empresário, ele tá lá, ele fala o seguinte, mas se eu contratar negros para vender o meu produto vai ser, eu vou ter uma venda menor. E se eu contratar uma mulher branca, bonitinha, a venda do meu produto vai ser maior. Entenderam? Pronto, então isso já mostra o tanto que existe sim um preconceito ali enraizado. Tá? Isso existe. E aí o sistema se autorregula, né? O sistema ele vai falando o seguinte, olha, então eu não sou racista, mas se eu contratar um negro vai ser pior para mim. Então ele não contrata, então essa situação não muda nunca. Ou você pode, né, tem várias falácias circulares aí, ou você pode falar o seguinte, ó, os pretos são piores mesmo, sabe por quê? Porque vai lá ver o número de pessoas pretas na cadeia. Isso cria uma circularidade. Porque ele fala o seguinte, então agora você vai começar a ser racista porque existem mais pessoas pretas na cadeia. Mas tipo, entendeu? Ele está invertendo a lógica. É claro, isso é uma inversão de lógica, mas a gente não percebe. É uma inversão de lógica que a gente vai tendo no cotidiano. Então no cotidiano você vai tendo isso. Então você vai num lugar onde é de alta hierarquia, não tem preto. Então você fala o seguinte, então um preto não é de alta hierarquia. Pronto, você mesmo associa aquilo. Tá? E essa associação de ideias vai fazer você continuar agindo de forma a criar barreiras econômicas, tá? Mesmo que você conscientemente você fala o seguinte, olha, eu não tenho racismo, mas as suas ações do dia a dia vão ter, por quê? Porque você está fazendo o que você associou. Tá? E é difícil de tirar isso, não tira isso de uma hora para outra. Então essas pessoas que são a favor da cota, elas vão falar o seguinte, olha, então eu sou a favor da cota, pelo menos por um tempo, porque a cota é uma medida racista e preconceituosa? Porque a cota é o seguinte, eu vou priorizar os negros em função do branco, então a cota já é uma medida racista. Certo? Porque ela está priorizando negros em função de brancos. Mas é justamente para fazer essa troca logo. Para você jogar um pouco de negro para a hierarquia alta e jogar um pouco de branco para a hierarquia baixa. E pronto, aí depois que atingir um certo equilíbrio, aí você tira as cotas. Você tira as cotas porque daí aí sim você continua com a sociedade neutra, normal e ela vai indo. E aí você perde esse sistema de autorregulação do preconceito. Certo? Então isso é por causa... Ou seja, eu sou a favor das cotas por causa de medidas políticas, não tem nada a ver com a economia. Eu não sou a favor das cotas por causa da economia. Eu não sou a favor das cotas por causa que os negros são mais pobres do que ricos. Não, isso não tem nada a ver. A economia não tem nada a ver. A pessoa pode ser pobre o tanto que ela quiser, não tem nada a ver. Porque entrar no sistema social é outra coisa, certo? Entrar no sistema econômico é outra coisa, não tem nada a ver. Então eu não sou a favor de cotas por causa do sistema econômico. Não tem nada a ver com a economia aqui. Tá? Eu sou a favor por causa das cotas por causa do sistema político.
Político, a gente tipo assim, eu não acho ético continuar com uma sociedade onde existe resquícios de racismo. E existe, mesmo que todo mundo fale que não é, existe, a gente acaba fazendo, tá? Acaba reforçando, não é nem fazendo, é reforçando, porque às vezes você fala o seguinte, olha, você vai, como eu já disse, né, aquela circularidade toda, você vai pegando lá, você realmente, se você for empresário, você vai contratar alguém branco e não negro. E aí, então, você já cria você já cria essa barreira econômica. Tá? Então, para tirar essa barreira econômica que não deveria ter surgido ao longo da história, a gente vai ter que acelerar o tiramento dela. E para tirar ela, a gente vai ter que ser antiético ao contrário. Né? Você vai ter que ser agora antiético com os brancos, sim. Vai ter que ser antiético com os brancos, porque lá o cara tirou nota maior do que o negro e você vai falar que o negro vai passar e o branco não. Tá? Então isso é antiético, isso é antiético. Você vai estar fazendo um racismo oposto. Tá? Você está fazendo um racismo oposto. Mas, como eu já disse, para acelerar essa mudança na nossa sociedade, eu sou a favor de fazer um racismo oposto por um tempo pequeno. Tá? Pequeno, muito pequeno. Tá? Faz logo essa mudança, pelo menos para tirar aquele reforço, ou pelo menos diminuir, não precisa tirar o reforço como um todo, mas só para diminuir esse reforço positivo, tá? Só para diminuir o reforço positivo, eu sou a favor das cotas. Muitas pessoas poderiam falar aqui que a lei já é igual para todos, tá? Mas existe aí uma coisa bem profunda que vocês têm que entender. É o seguinte, apesar de, nas aparências, as leis serem iguais para todos, percebam que no dia a dia a gente não faz essa lei ser igual para todos, tá? Então lembra que eu disse, a sua própria crença de base é que cria essas barreiras econômicas. Então apesar de, aparentemente a lei política ela não é racista, tá? Mas a utilização dela do dia a dia fica por conta das próprias crenças das pessoas. Entendeu? Então a crença em si é que daria essa diferença política entre um grupo e outro. Tá? Então as nossas próprias crenças e ideologias que criam essa barreira econômica do dia a dia, então é isso que a gente tem que tirar. Tá? E porque muita gente iria falar isso, né? Iria falar que as leis já são iguais, mas não, elas não são iguais entre um grupo e outro ainda, não é. Então pronto, é claro que existem, eu nem entrei, vai existir 1 milhão de outros argumentos aí, tá? Eu só quis dar a minha opinião, para mostrar que essa minha opinião é de esquerda e a opinião passada do aborto meu é de direita, tá? Só isso, é só para vocês verem o tanto que isso é retardadíssimo. Mas é claro, eu não tô falando para vocês... Vão nas suas crenças, vamos discutir crenças. Querem discutir isso comigo? Vamos discutir. Coloca quais são os aspectos que realmente você conhece, realmente você fala o seguinte, Guilherme, mas você está quebrando a ética. Vamos discutir se eu realmente estou quebrando a ética ao fazer o racismo oposto. Tá? E aí a gente discute, porque pode ser, eu não sei, eu não tenho conhecimento último. Eu falo assim, olha, dependendo da forma que a sociedade fizer, ela pode estar sendo ética. Mesmo com uma ação que é considerada antiética, é igual matar. Lembra, todo mundo sabe que matar é errado, mas em determinada situação, matar pode ser o certo. Então se tiver um psicopata na rua com uma metralhadora na mão, metralhando todo mundo, é claro que é certo a polícia ir lá e matar o cara. Você tá maluco? Você vai deixar o cara continuar fazendo a carnificina? Não. Então matar, apesar de matar ser alguma coisa antiética, em algumas situações, em algum contexto, ela pode ser ética. Tá? Ela pode ser ética, então percebam isso. Percebeu? Então, nesse momento aqui, nessa coisa aqui, eu tô achando que fazer esse racismo ao contrário é ético. Tá bom? Por um pouquíssimo tempo, claro, por pouquíssimo tempo. Mas logo que você conseguir diminuir o reforço positivo, aí você tira essa medida, você tira as cotas. Por quê? Porque daí aí você deixa o sistema andar por ele próprio. Tá? É isso. Mas, enfim, como vocês viram, esses assuntos são muito complexos, claro, porque senão não seria polêmico. Bem-vindo à política, e é isso aí. Até os próximos vídeos.